Hoje vamos desvendar aquela arquitetura invisível que existe por trás de toda a tecnologia que a gente usa. Aquela força secreta que decide se um aplicativo vai ser super rápido ou, sabe, frustrantemente lento. Quem nunca passou por aquela situação de ficar uma eternidade à espera que um aplicativo carregasse enquanto o outro, responde na hora? Pois é uma frustração que toda a gente conhece, mas a causa, acreditem, não é o que parece. Olha, a diferença entre a velocidade da luz e, digamos, a lentidão de uma tartaruga num software não tem nada a ver com feitiçaria. A resposta é muito mais simples e mais genial. É tudo uma questão de organização. E essa organização toda, essa organização invisível da tecnologia, bem, ela começa com o bloco de construção mais básico que existe. Pensem num dado, como se fosse um único tijolo. É mesmo a unidade mais fundamental de informação. Pode ser, sei lá, um número, tipo 7, ou um nome, como Ana. Sozinho, assim solto, ele não nos diz praticamente nada. É exatamente isso. Um tijolo solto, o que é que ele é? Ele pode vir a ser parte de uma casa, de um muro, de uma estrada, mas ali, sozinho, é só um tijolo. É um facto, sim, mas sem nenhum significado. Então, a grande questão é, como é que a gente transforma esses tijolos em algo útil? Bem, para isso precisamos de duas coisas fundamentais. Um plano de construção e, claro, um lugar para guardar os nossos tijolos de forma organizada. O algoritmo, pensem nele como a nossa receita. É o passo a passo, a sequência de instruções que diz ao computador exatamente o que fazer com os dados para chegar a algum lugar. Seja, sei lá, ordenar uma lista de nomes por ordem alfabética ou encontrar o caminho mais rápido num mapa. Ok, e a estrutura de dados? Bom, se o algoritmo é a receita, a estrutura de dados é o nosso armário, a nossa estante. É a maneira como a gente guarda e organiza os ingredientes, ou seja, os dados, para que a nossa receita, o algoritmo, consiga encontrá-los e usá-los do jeito mais rápido e eficiente que der. E claro, não existe só um tipo de armário. Temos as estruturas que são lineares, onde os dados estão em sequência, direitinho um atrás do outro. Pensem numa fila de cinema ou numa pilha de pratos. E depois temos as não lineares, onde a coisa fica mais complexa. Pensem numa árvore genealógica ou no mapa de uma rede de amigos, onde as ligações vão para todo lado. E aqui é que está o segredo de tudo. O ponto crucial é este. Alguém ia usar uma estante de livros para guardar pratos? Claro que não, seria um desastre. Pois, em programação, é a mesma coisa. Escolher a combinação errada de estrutura de dados e algoritmo, pronto, o resultado é um software lento que consome recursos à toa. Ok, mas então como é que a gente mede se uma receita é boa? Como é que se compara a eficiência de dois algoritmos que fazem supostamente a mesma coisa? Vamos a um exemplo bem prático para isto ficar claro. Imaginem só este desafio: somar todos os números de 1 até 100 mil milhões. É um número gigante, parece uma tarefa impossível, não parece? Bem, a primeira abordagem, a mais óbvia, o que a gente chama de força bruta, seria o quê? Somar um por um. A gente começa com 1, depois soma 2, que dá 3, depois soma 3, que dá 6, e por aí em diante. 100 mil milhões de vezes. Imagina o trabalho. Mesmo um computador super potente a fazer isto ia levar um tempo impraticável mesmo. E é aqui que entra a tal da eficiência. A eficiência de um programa depende exatamente disto, do tempo que ele leva a correr e da memória que ele consome. Felizmente, há uma alternativa e é simplesmente genial. Existe uma fórmula matemática muito simples que dizem ter sido descoberta pelo Gauss que resolve este problema numa única operação. Uma só. Em vez de 100 mil milhões de passos, é só um cálculo e pronto, temos o resultado. E isto, pessoal, ilustra na perfeição a diferença de escalabilidade. O primeiro método, o da força bruta, tem uma complexidade que a gente chama de O de N. O que é que isso quer dizer? Que o tempo de execução cresce na mesma proporção que o tamanho do problema. Já o segundo método, o da fórmula, é O de 1, ou seja, tempo constante. Não interessa se são 100, 1000 ou 100 mil milhões de números, o tempo para calcular é sempre o mesmo. A diferença é astronómica. Pois bem, esta é a famosa notação Big O. É basicamente a forma padrão que se usa em ciência da computação para classificar os algoritmos pela sua eficiência e, atenção, sempre no pior cenário possível. Pensem nisto como uma etiqueta de eficiência energética, mas para o nosso código.
Ok, tudo isto é muito interessante, mas como é que a gente passa destes conceitos que parecem um bocado abstratos para o mundo real? Como é que isto tudo se traduz dos tijolos soltos para os grandes edifícios que vemos hoje? Olhem, há uma citação do professor Bernardo Caldas que resume isto na perfeição. Dados isolados não transmitem informações, mas quando organizados e processados, podem ser transformados em informações valiosas. Não podia ser mais claro. É exatamente isto. As estruturas de dados e os algoritmos são as ferramentas, são as plantas de arquitetura que pegam naqueles tijolos de dados e constroem os arranha-céus de tecnologia que usamos todos os dias, desde os sistemas de busca do Google até ao feed das redes sociais. E no fim de contas, por que é que isto tudo importa tanto? Porque dominar estes conceitos é o que permite criar software que não só funciona, mas que funciona bem, que é robusto, mesmo com milhões de pessoas a usar ao mesmo tempo. É por isso que gigantes como a Google ou a Amazon dão tanta importância a isto nas suas entrevistas. O que eles procuram não é só alguém que sabe escrever código, é alguém que sabe pensar, que sabe resolver problemas do jeito mais eficiente. E agora fica a reflexão. O mais interessante disto tudo é que esta forma de pensar, ela não se aplica só a software. Pensem nos processos do dia a dia, na forma como a informação é organizada à nossa volta. Fica a pergunta no ar. Qual é o próximo problema que pode ser resolvido não com mais força bruta, não com mais esforço, mas simplesmente com uma solução mais elegante e mais inteligente?